focar só na LGPD, que é a lei mais recente de todas essas que eu lhes falei, a LGPD ela fala do tratamento de dados pessoais. O que é dado pessoal? Toda particularidade sua que você entrega, seja numa Casa Bahia, que aliás entrou em recuperação judicial, preenchendo a sua ficha de cadastro, você põe lá seu nome, seu documento, seu endereço, ela tem seus dados, então ela trata seus dados, então a LGPD se aplica a ela. Elas não sejam suficientes, eu não gosto de dizer isso, porque eu fico imaginando, se não fossem as boas energias de vocês, eu já estaria usando um paletó diferente. Um paletó todinho feito de madeira. Então, meus queridos, muito obrigado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar ou avisar as pessoas para se juntarem aos bons, neste horário das 7h30 às 9 da noite, estar com vocês ao vivo simultaneamente e sentir aqui a loucura de vocês. A loucura de vocês no nosso chat. É muito legal, é muito bacana, é esse o diferencial deste programa. Então avisem, não se esqueçam de curtir. Bom, o Deco Nardes, boa noite, Pavinato, tudo bem? Hoje está na pauta o assunto do Painho no TSE sobre a Sapuca. Esteve ontem, Deco Nardes. Eu até falei que eu estive lá no desfile, então você pode ver no programa de ontem, acho que tem até o corte, né, aqui no canal do Metrópolis, você pode ver, nós falamos desse assunto ontem, né, quando logo que aconteceu, nós falamos dele, mas hoje eu vou abrir daquela maneira que eu gosto muito. Não é abrir a perna nem a bunda, irmão. É abrir falando do Careca. E que não é o do INSS, e que não é o Kojak, e que não é o palhaço Carequinha, que é o Mussolini da Moca, o Alexandre de Moraes. Mas antes disso eu quero dizer para vocês o seguinte: eu ainda estou sem o WhatsApp. Eu ainda estou sem o WhatsApp e a coisa vai ficando estranha. A coisa vai ficando nebulosa. Ninguém sabe dizer por que eu fui banido. Existem duas formas, três, aliás, fundamentais, de você ser banido pela plataforma. Primeiro, spam. Não faço. Segundo, material ilícito, tipo pornografia infantil, tipo vídeo de assassinato, não faço. Eventualmente falo desses temas com fontes porque sou jornalista. E terceiro, por denúncias. E olha, por exemplo, fazem 3 denúncias contra você, às vezes mentirosas, e aí você é banido. E é claro, tem um quarto motivo, que é por você fazer denúncia falsa. Mas como o banido já tomou no cu, quem fez a denúncia falsa, não, é uma inteligência do caso. Aí acontece o seguinte, o WhatsApp parou de funcionar às 16 horas do dia 16, domingo. Nós estamos no dia 18. Então já faz mais de 48 horas que ninguém sabe me explicar por que eu fui banido e não posso recorrer. Tem esse detalhe. Não posso recorrer, não posso me queixar. Eu mandei e-mail para o tal do suporte, mas ninguém deve ler esse e-mail. Eu reforcei mensagens para o presidente do WhatsApp no Brasil, Guilherme Horn. Falei com a head do setor de compliance, que é a responsável pelos banimentos do grupo Meta, e ela tem me ajudado muito, ela tem me orientado muito nesse caminho, mas ela disse que esse debate está sendo discutido na sede nos Estados Unidos e que ela não sabe por quê. E aí eu fui pesquisar a jurisprudência, que é o conjunto de decisões
sobre fatos semelhantes que vão num mesmo sentido jurídico. E pasmem, o grupo Meta e o Facebook, o WhatsApp, que são do mesmo grupo, todos estão no grupo Meta, eles têm no Brasil 7.679 condenações por banimento ilegal. E aí eu faço uma pergunta para Brasília. E eu não vou falar que Brasília é terra de vagabundo, porque o brasiliense não é. E também há que se deixar muito claro aqui, Brasília não é terra de ladrão. Brasília é uma terra invadida por ladrões. Eles vão do Brasil inteiro para prejudicar aquela cidade. Tendo dito isso, em 2019 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou um disque-me-disque dessa lei, ela entrou em vigor em 2021. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, de maneira redundante até, um complemento ao Marco Civil da Internet, que é de 2014. E o Marco Civil da Internet, ele adapta para o mundo da internet as disposições do Código Civil, que o atual é de 2002, mas entrou em vigor em 2003, mais o Código de Defesa do Consumidor, que é de 96 o CDC? Eu não lembro. Mas CDC é 90. 1990, que é de 1990. E é claro, todas essas leis, elas respeitam o cânone da lei maior brasileira, que é a Constituição. A Constituição de 88. Ora, se você lê tudo isso, e nem precisa ler tudo isso, se você ficar só na LGPD, que é a lei mais recente de todas essas que eu lhes falei, a LGPD ela fala do tratamento de dados pessoais. O que é dado pessoal? Toda particularidade sua que você entrega, seja numa Casa Bahia, que aliás entrou em recuperação judicial, preenchendo a sua ficha de cadastro, você põe lá seu nome, seu documento, seu endereço, ela tem seus dados, então ela trata seus dados, então a LGPD se aplica a ela. E também as plataformas digitais, porque você coloca seu e-mail, você coloca o seu nome, e independentemente de você fornecer documento, telefone e endereço verdadeiros, nas suas atividades de comunicação, nas suas atividades de busca por compras, com base no perfil de grupos que você participa, você dá gratuitamente, ou se você não quer dizer gratuitamente, em troca do serviço da mensagem. Então, o serviço da troca de mensagens, na verdade, ele não é gratuito, ele é uma contraprestação aos dados que a empresa obtém de você e vende esses dados. E ganha muito dinheiro com esses dados. Então, sempre preste atenção. Quando você tem um serviço que é de graça, não é o produto que é de graça. O produto é você. Então não tem dessa de, é uma coisa privada, a gente tira quando quiser. Não. Isso é uma contraprestação, porque eles lucram muito com os seus dados pessoais. Então a LGPD, ela visa proteger o sujeito que está fornecendo uma mina de ouro para essas empresas, que são os seus dados pessoais. Ora, essa lei, ela criou 2 cabidões de emprego público que não servem para bosta nenhuma. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Qual é a diferença de um e outro? Ninguém sabe para que serve um, ninguém sabe para que serve o outro, não dá para falar a diferença de um e de outro. Eles existem. Eles empregam gente? Empregam. Eles fazem o quê? Bosta nenhuma. Porque se fizessem alguma coisa,
eles já teriam condenado a Justiça Eleitoral pelos spams que ela faz, porque eu já me descadastrei dos e-mails que eu recebo da Justiça Eleitoral pelo menos 528 vezes e continuo recebendo. Sem falar do governo federal, que eu já me desinscrevi, porque eu nunca me inscrevi. Começa daí, eu nunca me inscrevi, comecei a receber e-mail, me desinscrevi, não tendo me inscrito, e continuo recebendo e-mail. E é claro, essa questão do WhatsApp, porque 7.679 condenações não é pouca coisa. Imagina, você conhece alguém que tem 7.679 condenações e ainda está curtindo a vida doidado? Nem o Sérgio Cabral tem 7.679 condenações, nem o João de Deus. Portanto, essa questão de não saberem porquê, nem genericamente, porque eu fiz duas perguntas hoje. Primeiro, eu estou sendo investigado pela Polícia Federal, fica aqui entre nós. E como a resposta foi, eu não sei dizer, eu digo, porque não sabe dizer. Depois eu comecei a pensar aqui comigo. Tem o fato que eu vivenciei da desmonetização do YouTube, que o YouTube, o Google, nem no Brasil, nem na puta que pariu, sabiam responder aos canais afetados como a Jovem Pan e a Revista Oeste, porque eles não monetizavam, mas tem um detalhe. O Google, através do YouTube, continuava ganhando muito dinheiro, por exemplo, com as transmissões de Pingos nos Is, do Pânico, do Oeste Sem Filtro, porque eles continuaram a veicular publicidade ali. Então o Google embolsou e não deu um centavo a eles. E detalhe, quando essas empresas ganharam um recurso para voltar a monetizar, eles não deram um centavo daquilo que eles ganharam em cima do produto deles, em cima do direito autoral deles. Então, quando ninguém sabe explicar, nem genericamente, eu estou sendo investigado? Não sei. Mas você sabe me dizer se eu fui banido por algo que eu fiz ou por denúncias? Também não sabemos dizer. E quando ninguém sabe dizer, a única coisa que eu sei dizer é Alexandre de Moraes, que eu também não sei. Às vezes é uma outra autoridade pública. Não sei. O que eu quero dizer é não sei. Porque o Alexandre de Moraes disse naquela época do YouTube que ele não teve nada a ver com a desmonetização. E pode ser que não tenha mesmo, porque essas empresas cheias de pessoas progressistas podem ter voluntariamente cometido esses ilícitos aqui no Brasil. Então pode ser que algo do tipo esteja acontecendo comigo, ou pode ser que eu, igual a essas 7.679 vítimas que ajuizaram, porque o que tem de gente que não ajuização, então você imagina 10 vezes mais. Pode ser que eu seja um dos contemplados por uma automação de merda, que eu repito, bane alguém que não que está usando um serviço gratuito, mas que está usando um serviço que gera uma mina de ouro, que é o dado pessoal, o Big Data que eles têm. Então não sabe, não se sabe. Ação judicial você vai entrar, Pavinato? Olha, eu prefiro levar um tiro na cabeça do que ir na justiça. Tendo dito isso, eu lembro que quando Elon Musk revelou os Alexandre de Moraes Papers, ele o fez mostrando as ordens ilegais do Moraes, ilegais porque em desacordo frontal com a Constituição e toda a legislação brasileira. Ele o fez porque existe uma lei nos Estados Unidos, cuja sigla é FCA, que proíbe que as empresas dos Estados Unidos que operem em outros países descumpram a legislação desses países onde elas operam. E o Grupo Meta,
ele descumpre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e, é claro, a Constituição, sem contar a jurisprudência pacífica e inegável de 7.679 condenações. Portanto, antes de justiça, se nada for resolvido de maneira amistosa, eu vou escalar isso através do cônsul dos Estados Unidos em São Paulo e através de contatos no governo federal dos Estados Unidos. Porque a meta, no meu ponto de vista, é a maior descumpridora do FCA americano. Aí o problema, aí eu já não quero mais ter o WhatsApp mesmo. Aí eu quero que o WhatsApp pegue fogo e não tenha perto bombeiro para apagar, nem gente com vontade de mijar. São 19 horas e 59 minutos. Vamos para a nossa pauta de hoje. Desculpem esse introito, mas aqui é o que eu desopilo. Vocês são meus terapeutas. Vocês são meus analistas. Nós temos 5.000 pessoas ao vivo simultaneamente, que não é nada, o que é desanimador, mas pouco com Deus é muito. Continuem dando like, avisem, se tiver um celular à toa aí, né, dá like dos dois, liga a televisão, celular, dá uma ajudinha aí para o tio Pavivi. Vamos para a primeira pauta, porque nós vamos falar dele. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.